atenção aqui, vou botar nessas duas telas aqui. Então, eu vou atacar esse problema aqui, gente, da a associatividade da diferença simétrica. Bom, vamos, né? Vou fazer uma conta aqui. A diferença simétrica, ela age como tipo um operador mesmo, né? Ela é associativa e tem uma distributividade com relação à interseção e tal. Então, vamos aqui, ó. Vou colocar uma luz aqui. Tá. Bem, então, o que é que a gente quer, né? A gente quer provar que x diferença simétrica y, diferença simétrica com z, certo? Z, isso aqui é igual, esse parênteses a gente pode afastar para o lado ali, né? X diferença simétrica com y, diferença simétrica com z. Tá? Bem, uma estratégia é desenvolver o lado esquerdo, chegar num formato, tá? E depois desenvolver o lado direito, chegar numa coisa e no final ver que realmente essas coisas são iguais, tá? Então eu vou estar trabalhando esse lado esquerdo aqui, ó, tá? Então, bem, só lembrando, né? Então, lembrando aqui que o que é a diferença simétrica. Bem, a diferença simétrica entre dois conjuntos é essa parte aqui, né? Essa aqui com essa daqui, ó, né? X e Y. Aí, isso aí, ela tem várias definições, né? Então, eu iniciei dizendo que é x menos y, essa parte, união com y menos x. Tá? Isso aqui foi o que a gente tomou por definição. Eu resolvi definir assim. E aí, claro que isso aqui vai mudando de cara, né? Também, por exemplo, isso aqui a gente pode entender que é a união, que é x união y, né? Menos a interseção, x interseção y. Tá? Só que o que eu quero dizer para vocês é que a diferença, gente, ela não é uma coisa muito boa de trabalhar, tá? E aí a gente, por causa das leis de Morgan, para operar e a distributividade entre união e interseção, a gente procura escrever tudo em termos de união, interseção e complementar. Tá? Então, por exemplo, um jeito bom de escrever a diferença simétrica é o seguinte, ó, por exemplo, né, é usar o fato de que a diferença entre dois conjuntos, né, um conjunto menos o outro, por exemplo, é o x, né, x menos y, né? Vou colocar o x aqui e o y. Tá? De que x menos y, que é essa parte aqui, ó, tá? É o que está fora de y, né? E dentro de x, tá? Então, é x interseção com y complementar. Isso aqui, inclusive, é um exercício lá que a gente acho que já até resolveu, tá? Então, a diferença simétrica, e por que isso aqui é bom de olhar a diferença com essa fórmula? Porque igual eu falei para vocês, ó, operar união, interseção e complementar, essas coisas lidam bem, por causa de associatividade, da interseção, da união, distributividade disso em relação a isso. E as leis de Morgan relacionam o complementar com relação à união e interseção. Então, é por isso que a gente evita trabalhar com diferença, com menos, porque o menos se transforma, né, em complementares e interseções, né? Se transforma numa expressão que não envolve diferença, só envolve interseção e complementar. Então, e aí, nesse sentido, por exemplo, essa diferença aqui, ó, ela pode ser vista como sendo x união y, né? Interseção com o complementar da interseção, né? É o que está na união e não está na interseção, né? Que é o complementar da interseção, né? Então, ou seja, eu apliquei essa fórmula, né, nessa diferença aqui, ó, né? É o esquerdo, é isso aqui, né? Interseção com complementar desse aqui. Então, a diferença simétrica, ela tem essas caras aí, ó. Então, a gente vai usar essa daqui, ó, tá? Que é melhor, porque
não usa diferença. Então, vou trabalhar com essa versão de diferença simétrica. Vamos aqui então, gente. Então, por enquanto eu vou esquecer o lado direito e vou trabalhar só esse lado esquerdo. O que é o que é o que é isso ΔZ, né? Essa parte aqui ΔZ. Tá? Então vai ser e tem um outro aqui, ó. Ah, não, tem uma outra que é melhor inclusive. As várias caras da diferença simétrica, né? Então a gente tem, vou colocar aqui, ó, x delta y. A gente definiu como sendo x menos y união com y menos x. Tá? Vimos essa, ó, que é x união y menos x interseção y. Aí aplicando essa fórmula aqui, ó, nessa diferença, fica isso, né? É a união interseção com x interseção y complementar. Agora, aplicando a mesma fórmula, né, eliminando esse menos, porque a gente pode eliminar esse menos aqui e isso virar isso, e a gente pode eliminar esses dois menos e essa expressão virar essa daqui, ó. Que é o quê, ó? É x interseção com y complementar, né? União, que é o x menos y, né? União com y menos x, que é y interseção com x complementar, tá? Eu vou usar essa daqui, na verdade. Essa daqui é melhor, né? Porque essa daqui, ó, é como se a gente já tivesse feito as leis de Morgan e distribuído. Essa daqui, ela já é bem mais estendida, né? Eu diria que ela trabalha exatamente com as células, né? Ela trabalha exatamente, já diretamente, como uma expressão que envolve só esses elementos aqui, ó, complementares aplicados nisso. Ó, isso aqui ainda é uma coisa que pede, né, trabalho, né? Dissolver isso aqui, usar a lei de Moore. Isso aqui já está escrito por extenso mesmo e não tem símbolos de diferença, tá? Então, a gente vai usar essa expressão nesse sentido. Então, como é que fica aqui, ó? Então, eu vou fazer esse parêntese ΔZ, ó. Então, significa que isso aí é o quê, ó? O que é esse lado esquerdo? É isso menos isso, que eu vou escrever esse menos assim, uma interseção com complementar do outro, então é x delta y, interseção com z complementar, tá? Né? Que é esse primeiro menos o segundo. Tá? Vou colocar um colchete aqui, ó. União com esse menos esse, que é z, interseção com esse cara complementar. X delta y complementar. Tá? E agora é ir dissolvendo isso de novo. Isso aqui é igual ao quê, ó? Isso aí vai ser... Aí eu vou aplicar de novo aqui, ó. Eu vou dissolver isso aqui agora, né? Pela definição. Então, tem um colchetão aqui. Isso aqui é x interseção com y complementar. Y complementar. União y interseção com x complementar. Isso tudo interseção com z. Então, tem mais um colchetezinho aqui. Eu desenho ele menorzinho. Interseção com z complementar. Tudo dentro do colchetão. Bom, então isso aqui se transformou nisso aqui, né? É uma trabalheira mesmo. Tá? União, isso aqui tudo, união com... Agora eu vou escrever isso aqui. Eu vou abrir aqui a nossa folha. Então, esse camarada aqui vai ficar colchetãozão aqui, Z, interseção com o complementar disso aqui, ó. Bem, o complementar da diferença simétrica, eu vou voltar aqui para a gente trabalhar com ela. O que seria o complementar da diferença simétrica? Olha, o complementar da diferença simétrica, eu vou aplicar o complementar aqui, ó. Aqui tem dois objetos só. Vai ficar o seguinte, ó. Complementar da diferença simétrica é o complementar dessa expressão toda aqui, ó. De x união y, interseção
x interseção y complementar. Né? Por isso que é legal esse exercício para treinar conta mesmo. Eu vou usar as leis de Morgan. E o complementar da interseção é a união dos complementares. Então, isso aqui é x união y, complementar, união, complementar desse. Só que aplicar o complementar de novo nesse conjunto, volta a dar ele mesmo. Então, isso aí fica x interseção y. Eu vou deixar assim. Tá? Bem, esse aqui dá para usar a lei de Morgan aqui de novo, né? O que o complementar da união e a interseção dos complementares. Então, fica x complementar, interseção com y complementar, união com x interseção y. Pronto, a gente já está nas células aqui. Né? Então, isso é o complementar da diferença simétrica. E eu vou copiar isso aqui, ó. É z interseção com esse complementar. Então, eu vou colocar um parênteses. Vai ficar, então, x complementar, interseção y complementar, união x interseção y. Bom, então, ficou isso. Então, isso aqui, né? É isso aqui, ó. Então, tá aí essa expressão. Que mais? Vamos fazer conta aí, ó. Bem, aqui eu vou usar a distributividade, né? A gente tem um cochete aqui, ó. Eu vou distribuir isso aqui para cá e esse camarada para cá, ó. Então, isso aí vai ser... Observe que quando eu distribuir isso aqui, vai ficar z interseção com esse lado aqui, ó. E como é uma interseção, eu posso juntar os três numa interseção só, né? Porque a interseção é associativa. Então, quando eu fizer isso interseção com uma coisa que já é interseção, eu posso escrever assim, ó, num parêntese só, né? Vai ficar x interseção y complementar, interseção com o z complementar. É o que a gente queria, tá? Aí, união, né? União. Fazendo aqui o chuveirinho. Isso, interseção com isso. Como já é uma interseção, é só grudar ele aqui nos outros, né? E deixar, porque a associatividade não precisa botar parênteses e tal. Vai ficar y, interseção x complementar, interseção z complementar. União. Agora, esse outro lado aqui, ó. Aí eu vou fazer o chuveirinho aqui, ó. Aí, de novo, vai ficar z interseção com isso aqui tudo. Aí, como tem uma interseção aqui, já vai ficar, ó, z interseção x complementar, interseção y complementar. União com isso, interseção desse camarada. Aí, como já tem uma interseção aqui, ó, vai ficar x interseção y interseção z. Tá? Então, isso aí que deu o lado esquerdo. Tá? E aí, gente, o que que acontece? E agora eu quero uma reflexão de vocês aqui. Ah, isso tá no meio aqui. Eu quero uma reflexão de vocês aqui nesse sentido. Olha só. A gente pode muito bem agora trabalhar esse lado direito, desenvolver e verificar que a gente vai chegar nessa mesma expressão. E aí, portanto, essas coisas são iguais. Tá? Mas eu vou ser um pouquinho mais esperto aqui, que é o seguinte. Eu vou escrever isso aqui exatamente no... eu vou reescrever isso aqui numa ordem bonitinha aqui assim, ó. Quer deixar x, y, z, tá? Eu vou deixar, x interseção y complementar, interseção z complementar. União. Eu vou comutar aqui para ficar bonitinho, ó. E ficou x complementar, interseção y, interseção z complementar. Você vê que aqui o x ficou sem complementar, aqui o y que ficou sem, ó. E aqui o z que está sem. Vou ficar x complementar, interseção com y complementar, interseção com o z. União com x interseção y, interseção z. Tá? Eu vou escrever dessa forma. Que é o seguinte, gente. Se vocês observarem, e é o que eu quero alertar vocês sobre isso, nessa fórmula aqui, gente, não tem privilégios, não tem diferença entre uma variável e outra, entre x e y. Tá? Porque tudo que está acontecendo com uma das coisas está acontecendo com a outra. Tá? Ou seja, se no lugar de x eu coloco y, eu troco y por x, essa expressão ela não vai mudar. Tá? Ela é uma fórmula que a gente diz que ela tem simetria com relação a x, y, z. Tá? E o que significa essa simetria é exatamente isso. Se você troca duas variáveis
de lugar, a expressão não muda, tá? Alguém quer experimentar isso? Por exemplo, vamos trocar onde tem vamos trocar x por y, tá? Porque o que está acontecendo, ó, o que acontece com o x, ó? Aqui ele está sem complementar, e em todos os outros ele está com complementar, né? Aqui, ó, aqui está, aqui está, né? E no terceiro não está. Isso acontece com todas né, as variáveis, né? Se eu dividir num bloco aqui, ó, que é esse primeiro bloco, vou botar aqui, ó, esse primeiro bloco aqui, ó, o que acontece? Cada variável, ela aparece num desses parênteses, em só um sem complementar e nos demais, nos outros dois, com complementar. E aqui aparece sem. Isso acontece com as três variáveis, ou seja, uma semelhança, né, entre elas, né? Então, ela aparece sem um complementar em um, com complementar nos outros dois e sem aqui, ó. Isso acontece com todos. Então, se eu trocar x por y aqui, ó, então, olhem só vocês aí como vai dar a mesma expressão, ó. Vai dar a mesma coisa. Então, por exemplo, eu vou trocar x por y. Então, aqui vai virar y, interseção aqui vira x complementar, tá? Interseção com z complementar, união com aqui, ó, fica y complementar, interseção com x, interseção com z complementar, união com y complementar, interseção x complementar, interseção z, união, e fica y, interseção x, interseção z, tá? Essa continua a mesma expressão, né? Olha só. Yx complementar z está aqui, ó, né? Ela está aqui. Y complementar x, z complementar está aqui, ó. Tá? E aqui ficou a mesma coisa, né? Esse cara aqui é igual a esse aqui. Isso aqui ficou igual a esse aqui. Bem, então, tem uma simetria com relação a essa fórmula é simétrica em relação a essas variáveis aí, ó. E por que eu estou dizendo isso? Porque existe um jeito tranquilo de chegar, de provar que esse lado direito é igual ao esquerdo, da seguinte forma. Se a gente pega o lado direito, que é x delta y delta z, que é o lado direito, pela comutatividade, a gente sabe que essas coisas comutam, né? Isso é um exercício tranquilo de fazer. É só observar essa expressão aqui, ó, de que isso união isso, né? Isso pode trocar de lugar, né? E que simplesmente isso aqui trocando de lugar com esse, fica y delta x. Então, isso aqui é comutativo. Então, eu posso escrever essa expressão assim, ó, como sendo y delta z, né? Delta x, ó, tá? E o que é que a gente conclui com isso? A gente pode agora, essa expressão aqui, gente, nessa expressão, a gente pode desenvolver essa expressão da mesma forma que a gente desenvolveu isso aqui, ó, tá? Que é x, como se fosse x delta y, né? Ó, delta z, ó. Essa conta aqui a gente já fez. A gente sabe que quando tem um parêntese aqui, ó, uma coisa, delta outra coisa, parêntese, né? Delta um terceiro, isso se transforma nessa expressão aqui, ó. Expressão preta, tá? Então, por exemplo, e o que é que vocês acham que vai acontecer se eu pegar essa expressão aqui e desenvolver aqui, ó, né? A gente pega isso aqui e desenvolve, é como se a gente estivesse desenvolvendo essa mesma coisa aqui, ó. Só que no lugar de x, a gente estaria desenvolvendo isso aqui com um y aqui, ó, né? É o y, tá? No lugar de y, é como se a gente tivesse com um z, ó, como se isso aqui fosse um z. E no lugar de z aqui, a gente iria refazer a conta com isso aqui sendo um x, ó, tá? E aí, o que ia acontecer aí, gente? Se a gente pegasse essa expressão e desenvolvesse ela toda, simplesmente a gente ia chegar nessa mesma expressão aqui, tá? De que forma? Trocando o x por y, o y por z e o z por x. Okay? E aí, isso aqui, ó, ia continuar sendo a mesma coisa, né? Ia dar a mesma expressão.
Então, e se você quiser experimentar a coisa, né, a gente não precisa fazer a conta, é só fazer a substituição aqui, ó, tá? Então, o que que acontece? Então, o argumento que eu dei anterior de simetria é para você já se certificar de que vai ser igual. Então, para não ter que refazer essa conta, o que é que simplesmente a gente faz? Onde tem x aqui preto, você coloca um y. Coloca um y aqui, ó. Onde tem y, você coloca um z, né? Z complementar. E onde tem z, você coloca um x, ó. Tá? Então, para economizar a conta, tá? Então, o x vira y, o y vira z e o z vira x, ó. E as expressões elas vão ficar a mesma coisa. O x vira y, o y vira z e o z vira x, ó. União, x vira y, o y vira z e o z vira x. Tá? E aí você vai notar que essas coisas são iguais, ó. Duas coisas são iguais. Bem, então isso aqui vai ser igual ao x delta y delta z, né? Portanto, é comutativo. Como é associativo, né? Bem, então aí termina essa prova. Mas é claro que você pode pegar o lado direito aqui, desenvolver e verificar a identidade, tá? Mas não precisa, né? Você troca de lugar, usa o lado esquerdo que você já fez a conta, tá? Faz a substituição e verifica a identidade de que realmente trata-se da mesma coisa. Bem? Então tá resolvido aí o exercício 42. Né? Então eu vou dar aqui e está resolvido. Esse 43 aqui, ó, eu ainda vou deixar para vocês baterem cabeça com ele, tá? Que ele é bem interessante. 43. Oi, Professor, pode falar. eu tenho uma dúvida. Nesse, é, no desenho desses três conjuntos, a interseção entre os três apareceria nessa resposta, no caso? De três conjuntos, você está Tipo falando assim, do esse, 42? isso, do 42. Ah, Aí, se você fosse fazer o desenho da representação disso, a interseção entre os três apareceria nesse desenho? aparece. Não sei. Realmente eu não sei, mas vamos ver aqui, ó. A gente faz aqui, ó, né? X, eu vou fazer eles, porque a posição de três conjuntos tem várias possibilidades, né? O Z poderia estar aqui, por exemplo, né? Mas eu vou colocar os três assim, ó, nesse exemplo aqui. Tá? X, Y e Z. A gente vai estar representando x delta y, depois delta z, né? Então, a gente faz essa operação primeiro e depois faz com a terceira. Tem um exercício que, bem, como é associativo, gente, a gente não precisa mais escrever parênteses. Isso vai dar sempre uma mesma coisa, né? Certo? E aí tem até um exercício aqui, ó. Se não me engano, ele está por aqui. Ele está... Ah, não, é da união. Não é bem o... Pois não. E aí, o que seria o resultado disso aqui, né? Então, vamos pegar o x delta y, que é essa parte aqui. Deixa eu pintar de... Professor, você esqueceu a câmera. Ah, obrigado. Então, é fazer a conta mesmo, né? X delta y, em termos de figura, é essa parte aqui, ó. Né? Essa parte aqui, ó. Essa com essa. Né? Essa com essa aqui, ó. Né? E aí, a gente vai olhar isso aqui, ó, esse azul, como um conjunto, né? E a gente pode chamar de A, um conjunto A, ó. Tá? Esse pintado aí, A. E agora a gente vai olhar, esquece agora essa conta aqui, ó, vamos olhar a delta Z, né? A delta Z é pegar o que está em Z e não está em A e o que está em A e não está em Z. Então, eu vou pintar de preto aqui agora. Tá? Se concentra no azul e nesse círculo aqui, ó. Tá? O que está em Z e não está nesse azul,
é isso aqui, ó. Né? Isso aqui tá no Z e não tá no azul. Você poderia esquecer essa parte aqui, né? Mas não pode esquecer, não. Tá? Agora eu vou olhar para o que está no azul e não está no Z, tá? Que é essa parte aqui, ó. Tá? Ok? É azul e não está no Z, ó. Seria o A menos Z, né? Isso aqui é o A menos Z, ó. Essa parte aqui. E aí eu estou tirando aqui, né? E aí a gente pode fazer uma conjectura, né? Que é conjectura? É por essa figura aqui, ó, a gente criar uma fórmula, né? E tentar provar, né? Do que daria isso aí. Ok? Então, foi que deu isso aqui, ó. Né? O que é o preto aí, ó? O preto, né, é a união de todo mundo, é x união y união z, né? Tá? E a gente está tirando, ó, isso aqui é o que é comum aos três, né? A interseção dos três. Então a gente está tirando é a união menos o que é comum a somente dois, ó. Tá? Que é esses pedacinhos aqui, ó. Tá? Como é que seria? Como a gente escreveria isso aí? Hum, não sei a fórmula bonita de escrever isso, não. É a união, a gente tem que tirar esse pedaço aqui, ó. Esses pedacinhos que eu vou pintar até de. Tem a caneta verde aqui, né? Como é que a gente. Esse verde aí, ó. Essa parte verde aqui é o que é comum a somente dois, né? Isso tá só no X e só no Y e não tá no Z, tá? Então, vou dar nome aqui vou chamar esse cara aqui de. Vou chamar de conjunto um, o conjunto esse 2 e o 3 aqui, ó. Tá? O um é o quê, ó? Ele é x interseção y, né? Menos a interseção dos três, ó. Aí em vez de usar menos, eu vou usar a interseção complementar. Então é x interseção y interseção z complementar. Esse aí é o conjunto um. Aí o conjunto 2 é x é a interseção de x com z, né? Menos a interseção dos três, x interseção y interseção z. Eu estou fazendo a diferença intersectando com complementar. E esse 3 aqui, ó, é y interseção z, interseção com x, interseção y, interseção z complementar. Ok? O que seria isso aí? Hum. Eu visualizei um jeito melhor, gente, de fazer, tá? Não sei se vocês vão concordar comigo. Eu vou unir os pretos, né? Em vez de unir tudo, pegar a união e tirar esse 1, 2, 3, eu vou unir os pretos. Como é que é a união dos pretos? Esse conjunto aqui é mais fácil de escrever, ó, porque ele é x menos a união de y com z. Vocês concordam? É o que está em x e não está nessa união toda aqui, ó. Ok? Essa parte aqui, ó. Então, essa parte aqui é melhor escrevê-la assim, ó. Eu vou escrever como sendo x menos y união z. Tá? É essa parte aqui, ó. É o que está em x e não está na união desses dois. E assim sucessivamente, ó, né? Então, esse outro aqui é y menos x união z, que é isso união isso. E esse preto aqui vai ser z menos
x união y, e esse do meio é x interseção y interseção z. E aí é unir essas três coisas, tá? Então, esse conjunto aqui, ó. E aí, isso aqui a gente pode escrever como? Como sendo x, esse menos a gente faz interseção com o complementar disso aqui, ó. Y união z complementar, tá? Essa diferença eu vou escrever em termos de complementar. Vai ficar y interseção com complementar disso aqui, ó. X união z complementar. Isso aqui vai ficar z interseção com x união y complementar. Isso aqui já está num formato bom. E aqui, bem, o complementar da união, gente, é a interseção dos complementares, né? Vou esquecer aqui, ó. Então, com essa interseção, ficam três interseções. Então, isso aqui fica bonitinho. Fica x interseção com y complementar, interseção com z complementar, né? Esse aqui vai ficar y interseção com x complementar, interseção com z complementar. Esse camaradinha fica z interseção com x complementar, interseção com y complementar. Okay? É o que a gente já tinha escrito antes, né? Então, isso aqui dá para enxergar isso aí, ó. Aí é a união dessas coisas. Olha que legal, a gente chegou naquele resultado lá, ó, a união dos quatro pedaços pela figura. Lembra aqui, ó? Cadê aqui? Perdi aqui nos papéis. Aqui, ó. Tá? Olha só, a gente chegou nesses quatro pedaços aqui, ó, pela figura. Esse aqui são os pedaços pretos, ó. Tá? E esse aqui é o do meio, ó, né? Ah, porque tá atrás, né? Quatro pedaços estão aqui, ó. 1, 2, 3 e o quarto é a interseção. Beleza? Então, esse camaradinho aqui, ó, né, é o x menos a... Cadê ele? Ué, gente, ah, tá aqui, ó. Tô perdidinho aqui. Então, esse camarada aqui, ó, a parte preta aqui, é o x menos y união z. Então, a parte preta que está em x é quando o x não aparece com complementar, ó. Tá? Então, o que acontece? Essa parte aqui, ó, é esse camarada aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá? Esse que tem, esse preto aqui, ó, do y, é nesse que o y não aparece com complementar. É esse aqui, ó. Tá? Né? E aí, claro que o z, esse que está no z aqui, é o terceiro, esse pedaço aqui na figura. E essa interseção, né, que é a união. A união e a interseção é o pedacinho do meio aqui, ó. Então, é assim que fica a figura. Beleza? E aí a interseção dos três aparece. Ela tá no meiozinho ali. Tranquilo? Respondi a questão aí? Se houver mais alguma dúvida, por favor, interrompam aí. Deixa eu seguir aqui com o nosso... Olha só, o 45. O 45 é bom fazer um desenho para visualizar, né? Para você ter a visão. O que é o 45, né? O 45 eu vou deixar como exercício para vocês, ó. Tá? Vou marcar ele aqui. Tá? E aí, o que acontece? Dá para fazer a figura do 45, né? Porque o lado direito é fácil de ver em termos de figura, né? O lado direito é a união menos a interseção, né? Então, o lado direito, ó, é a união, né, menos a interseção, tá? Então, ficaria, né, tudo que tá na união, né, e não está na interseção. É você tirar, é você deixar, né,
a gente pinta tudo aqui fora, né? E não pinta só na interseção. O que seria isso aí? Isso aqui é a união menos a interseção, é isso aí, ó, de 3, né? De 3. Como é que a gente chega nesse conjunto azul? Será que de fato o lado esquerdo, né, ele está dizendo ali que isso por exemplo, que x, né, delta y, união com y delta z, aqui, que x delta y união com x delta z dá esse azul aí, tá? E aí vamos fazer aqui. Isso não é uma demonstração, tá, gente? Porque você se certificar por figura, isso não demonstra, tá? Então não confundam essas coisas. Vou chamar de x, y e z aqui, ó. X, y e z. Isso aqui é só para conjecturar, para você, né? A prova mesmo, ela sai através das definições lá. Porque aqui você teria que colocar todas as possibilidades, né, de posicionamento desses conjuntos e tal. Então vamos lá. O que é x delta y? Eu vou pintar de verde. Não, vou deixar azul mesmo, né? Que a ideia é chegar no azul. Então x delta y é o que está em x e não está em y. Essa parte aqui, ó, né? É pintar isso aqui, ó. O que está em x não está em y. E depois o que está em y e não está em x. Aqui, essa parte aqui, ó. Esse aqui. Tá? E aí a gente vai unir agora, né? Unir eu posso pintar, né? O y delta z. O y delta z é o que está em y e não é o que está em z e não está em y, que seria essa parte aqui, né? Ó. Tá em z, aqui, ó. Não está em y, tá? Junto com a que está em y e não está em z. E aí a gente vai englobar essa partezinha aqui, ó, que está em y, né, e não está em z. Parte ali. E aí, de fato, as figuras, né, deram iguais. Então, dá para você ter uma fé de que a fórmula é verdadeira, né? Você acaba testificando aí de que parece que funciona a coisa, tá? Então, o 45 aí eu vou deixar aí como exercício para vocês. E eu vou passar agora para os cartesianos aí para vocês verem como é que fica a escrita, né, da demonstração de coisas que envolvem o cartesiano. Então, eu vou estar resolvendo aqui. Então, deixa eu anotar aqui, deixa eu copiar aqui. Vamos provar que x união y, cartesiano z, é igual a x cartesiano z, união y cartesiano z, tá? Fazer isso aqui, ó. Isso aqui é coisa que vocês podem estar verificando a figura também, tá? Pega a união de dois conjuntos e faz o cartesiano. Então, tem figura para você verificar se isso tem chance de ser verdade mesmo, tá? Como é que a gente faz isso? A gente faz assim, ó. Coloca o z em pé aqui, ó, né? Como se fosse, que é a segunda coordenada, né? Coloca os dois conjuntos aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, eu vou chamar de z esse trechinho aqui, ó. Claro que a gente vai usar o plano cartesiano para conjecturar isso, tá, gente? É só uma experiência, porque a gente nem sabe como é que esses conjuntos são. Eles podem ser conjuntos de matrizes, um negócio bem bizarro, e conjuntos de funções, né? E isso, de repente, pode nem ser representável numa reta, né? É um conjunto muito grande. Aí isso aqui é só uma analogia mesmo. Então, eu vou fazer um x aqui, ó. É uma escala de x. Esse aqui eu vou chamar de z, segunda coordenada, o cartesiano. A primeira coordenada é uma união, então eu vou pegar x união y. Vou pegar aqui assim, ó. Vou pegar aqui, tudo preenchido aqui, ó. Tá? Bem,
A união de dois conjuntos é a gente considerar isso aqui tudo como sendo um conjunto só, né? Claro que eu não estou considerando o que está aqui. Eu digo isso e isso agora compõem um conjunto. E aí, se eu pegar o cartesiano disso, é exatamente eu pegar esse conjunto, pegar uma faixa vertical aqui, intersectar com essa faixa horizontal aqui, o que der vai ser o cartesiano, né? O que significa essa faixa vertical? Essa faixa vertical, ela tá fazendo o papel de dizer, são todos os pontos desse cartesiano aqui, que, cuja primeira coordenada está em x. E essa aqui, os pontos que a primeira coordenada está em y. Tá? E aqui são os pontos que a segunda coordenada estão em z. E aí, esses pontos aqui, ó, são os pontos que a primeira coordenada está em x e a segunda está em z. E aí, de fato, representa o cartesiano. Então, a união desses dois conjuntos, né, é o cartesiano de x união y com z. E, de fato, esse conjunto todo aqui, ó, ele é a união de duas coisas, ó, que é o x cartesiano z, que é essa parte aqui, unida com y cartesiano z, que é essa parte aqui. Bom, isso não é uma demonstração. Tá? Isso é uma coisa só para você, né, intuir aí que, de fato, isso tem chance de ser verdadeiro. A demonstração é assim, ó. A gente tem que provar que qualquer elemento que está aqui vai estar aqui, né, e que qualquer elemento daqui também vai estar aqui. Então vamos pegar um par ordenado AB aqui do lado esquerdo, ó, de x união y, cartesiano z. Significa um par ordenado está aqui, ó. Isso é equivalente, tá? Tanto vai quanto vem, por definição de cartesiano, né? E um par ordenado ele está no cartesiano se esse elemento aqui pertence a x união y e, tá? O segundo elemento pertence a esse conjunto aqui, ó, a z. Então, sempre que eu tenho um elemento num conjunto e um B no outro, a gente pode montar um par ordenado e esse par ordenado nasce nesse cartesiano e vice-versa. Então, isso aqui é equivalente a isso. Tá? Então, vamos lá. Bem, aí aqui eu tenho, bem, isso aqui é equivalente, vou colocar para cá, né? Isso aqui é equivalente por definição de união, tá? Por definição de união, o A está nessa união significa que o A pertence a X ou o A pertence a Y, né? Vou botar um parênteses aqui, ó, e o B está em Z, ó. Bom? Ou seja, independente dos casos, o B pertence a Z, ó. Isso aqui é equivalente de que, o que acontece, ó, o B a gente sabe que está em Z, gente. O A ele deve estar num no outro. Então, ocorrem duas coisas. Isso aqui eu vou usar aqui, é a distributividade da linguagem. Tá? Então, isso aqui já é questão de lógica. Então, essa frase, ela é equivalente logicamente, ó. Não é mais equivalente do ponto de vista de um implicar no outro, tá? Essas aqui são frases lógicas. Então, se um elemento está em B, um certo Bzinho está num Z, em B não, se um Bzinho está num Z, e ocorre outra coisa lá, né? A está em X ou A está em Y, então essa frase, eu vou fazer aqui uma distributividade, né? Tá? Então significa o seguinte, então o B ele não deixa de pertencer a Z, tá? Mas o A ele pode pertencer a X, né? Ou pode estar acontecendo essa outra coisa aqui, ó. O B continua em Z, né? Porque ele está ocorrendo, ocorre que o B pertence a Z e ocorre outra coisa. Nessa outra coisa pode ocorrer uma coisa ou outra. Então, esse cara está em Z e esse pode estar aqui, ou, né? Aí você escolhe, se coloca esse símbolo, para mim não faz diferença, tá? Mas acho que o importante aqui é o parêntese, ou vírgulas, né? Para indicar isso aí. E o B está em Z, e o A está em Y. Então, ocorre uma coisa ou outra. Agora sim, ó, isso aqui, ó, gente, é equivalente, por definição de, de cartesiano, né? O que está acontecendo? Se o A está em X e o B está em Z, isso significa que o AB pertence o quê? Ó?
né? Olha, esse A é um elemento de X e B é um elemento de Z. Então significa que esse par ordenado AB, ele pertence a X cartesiano Z. Ou vai acontecer do AB, do par ordenado AB, pertencer a Y cartesiano Z. Pertencer a Y cartesiano Z. E justamente, né, um elemento está num conjunto e um outro elemento está no outro conjunto, é a mesma coisa que dizer que o par ordenado, e aí, portanto, eu vou pegar nessa ordem XZ, que é o que o problema pede, tá? Porque a gente pode escrever também que o BA pertence a Z cartesiano X. Tá? Mas eu quero nessa ordem para poder chegar exatamente na ordem que está dada ali. Então, o AB pertence a isso aqui, ou o AB pertence a esse aqui. Ó. Então, a gente tem um elemento que está num conjunto ou está no outro. Então, isso significa equivalente, por definição de união, que o AB pertence a x cartesiano Z união com y cartesiano Z. E aí era o que a gente queria. Tá? E está demonstrado. E tudo com equivalências, né? É se somente se, uma equivalência lógica, né? Que essas frases é a mesma coisa. E aqui, por definição, é uma equivalência, por definição, de esse x é de cartesiano, tá? De produto cartesiano. Transformei isso aqui em par ordenado, né? Não peguei, eu poderia ter pego z cartesiano x, né? Isso aqui é equivalente, né? AB pertencer a x cartesiano z, gente, significa que BA pertence a z cartesiano x. O contrário, né? Se você troca aqui, vai trocar aqui também. Trocou aqui, troca aqui. Ah, então, está aprovado aí esse 46. E aí eu fiz da união, eu vou deixar como exercício aqui para vocês o 47. Então foi que eu deixei como exercício aqui, ó. Isso aqui está como exercício para vocês. Eu fiz esse aqui vai ficar como exercício, tá? Eu vou fazer o 48, tá? Ou não. Eu vou fazer esse 48 aqui e vou deixar esse aqui de exercício para vocês. Tá? Esse aqui é legal, tá? O complementar do de uma interseção complementar de um cartesiano, né? O que é que dá, né? É bem legal o desenho disso aqui, tá? Fazendo o desenho desse negócio aí. O que mais? Vamos ao 48, então. Deixa eu anotar ele aqui. Se alguém quiser um especial aí, achar que eu deveria resolver algum específico, avisa, tá, gente? Só falar aí a pedidos que eu faço para vocês. X menos Y, cartesiano Z, provar que isso é igual a x cartesiano Z menos y cartesiano Z. Aqui, ó. Vai provar essa identidade aí. Tá? Eu vou direto, tá? Eu vou pegar um elemento do lado esquerdo aqui, ó. Vou pegar um par AB pertencente a x menos y cartesiano Z. O que significa um par ordenado está nesse cartesiano? Isso significa equivalente, por definição de cartesiano, que o A pertence a x menos y e o B pertence a Z. Então, aí eu vou quebrar essa diferença aqui, ó, né? Por definição de diferença, isso significa que o A pertence a x e o A não pertence a y e o B pertence a Z. Como é tudo E, não precisa colocar, né? É tudo junto, é associativo, né? Estou afirmando três coisas. Então, do ponto de vista lógico, gente, eu quero chegar aqui, ó, né? Tá? Então, observem comigo, eu vou usar aqui, ó, a definição de cartesiano, tá?
definição de cartesiano, não, eu vou usar a equivalência lógica mesmo aqui, ó. Essa frase, eu já vou estar olhando aqui onde eu quero chegar, tá? Observe, eu quero, será que o AB pertence a XZ? Então, o A tem que estar em X e o B está em Z. E, de fato, está aqui, ó, né? Essa afirmação aqui, gente, logicamente, é a mesma coisa que dizer que A pertence a X e B pertence a Z, tá? E, e eu vou escrever isso aqui assim, tá? E B pertence A não está em Y, A não está em Y, e B pertence a Z. Vou escrever assim, né? A única coisa que eu fiz foi replicar o B pertence a Z, né? Eu reafirmei duas vezes, né? Eu reafirmei aqui, ó, usando a idempotência, né? Porque P e P é equivalente a P. Então, eu posso pegar o P e duplicar, ó, dizer as duas coisas, né? Mesma coisa duas vezes. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu dupliquei isso aqui, tá? Abri isso aqui em duas coisas, já avisando o que a gente quer ali, ó. E, de fato, a gente tem o seguinte. Aí eu associei, né? Porque o E é associativo, eu vou fazer essa associatividade aí, ó. Então, agora eu vou usar a equivalência da definição de cartesiano. O A está em X e o B está em Z, significa que AB pertence a X cartesiano Z. E o que mais está acontecendo? Bem, o B, a segunda coordenada está em Z, mas a primeira não está em Y. Então, daqui a gente pode dizer que o AB não pertence a Y cartesiano Z. Tá? E agora a gente tem um elemento que está num certo conjunto e não está em outro. Então, isso é equivalente, né, por definição de diferença, que o AB ele pertence a esse cartesiano, né, menos esse outro ali, ó. Tá? Isso, né, ele está aqui e não está aqui. Então, ele tá na diferença, né? E aí aqui acabou. Tá? E a gente prova aí o 40 e 48. Marca aqui, esses 48. Então, 49 eu vou deixar para vocês. Tá? Bem, aqui é uma missão agora, né? Entrar nas uniões e interseções generalizadas. E aí é uma coisa, gente, que eu peço realmente que vocês treinem isso. E se houver as dúvidas, né, sobre escrita, essas coisas, falem comigo, eu reescrevo, corrijo as coisas que vocês escreveram e realmente essa parte aqui é uma parte complicada do ponto de vista da escrita, tá? Vamos lá, então. Alguém quer algum específico aqui? Alguém já deu uma olhada e que de repente eu pulo, né? Uma coisa que é de interesse maior de vocês aí que eu resolvo. Então, vou começar aqui nesses 50 aqui, ó, né? Vou fazer o 50, deixa eu copiar ele aqui. 50 é provar que A menos uma interseção generalizada, x lambda. Isso aqui é... Bem, isso aqui, gente, eu já estou trabalhando a família. Isso aqui nem é união generalizada, tá? Eu não comentei isso com vocês ainda, mas eu preciso dar essa aula aqui, tá? Uma aula um pouco adiantada, porque a formalidade disso aqui vai estar um pouco lá na frente, que envolve a questão de função. De certa forma, tem uma função aqui por trás, que é a gente indexando, né? Eu estou indexando índices. Mas nem por isso a gente deixa de ter a compreensão disso, tá? Aí eu vou estar explicando isso aqui para vocês agora. Deixa eu ver se dá para eu pular alguma coisa. Não dá, não. E se vocês observarem, gente, nada aqui tem união de expressões envolvendo uma variável, né? Esse x aqui, ó,
que está indexado, né, com um certo lambda aqui embaixo. E aí eu não expliquei para vocês do que se trata isso. Bem, eu vou explicar isso agora. Tá? Então, eu vou explicar o que significa uma expressão desse tipo aqui. Ó, tá? Porque o que foi que a gente viu em aulas passadas? Tá? Isso aqui é uma coisa tranquilinha. A gente viu união generalizada e interseção. Então, eu expliquei para vocês o que significava unir expressões envolvendo certos conjuntos, tá? Em que esses conjuntos variam, né, num certo conjunto L, ou num certo conjunto alfa. Eu vou chamar de A aqui, porque esse L pode confundir vocês. Ó, tá? Eu vou chamar de um certo ômega. Deixa eu colocar assim, ó, a união de uma expressão envolvendo x, né, com esse x variando num certo conjunto. Acho que eu tinha chamado de A numa aula lá. Tá? Beleza? O que é um elemento xínho? O que é um elemento xínho está nessa união, né? Isso significa, né, isso aqui é a nossa definição, né? Por definição, que esse x pertence, é elemento de algum desses caras aqui, ó. X pertence a um e de x para algum, né, x de A. Né? Existe alguma expressão, algum conjunto em A, né, que essa expressão, uma dessas expressões vai conter o x. Ou seja, o x está em algum desses elementos aqui. Tá? E a forma de escrever isso, que x pertence a uma expressão dessa para algum, né, para algum x de A. Dizer para algum x de A é dizer para alguma expressão dessa. Né? Em português eu posso dizer assim, ó, que x pertence a algum e de x. Pronto, é isso. Tá? Forma de... A frase de cima é igual a de baixo. Tá? Enfim, isso é uma forma de unir conjuntos em que eles são montados a partir de certos conjuntos que estão variando num conjunto de conjuntos A. E a gente viu isso na aula passada, né? E aí vimos também o que significa intersectar um monte de conjuntos, né, que são montados a partir de conjuntos que estão variando no certo conjunto A. A interseção de um monte de expressões desse tipo. Tá? Então, um elemento está na interseção de várias expressões de conjuntos desse tipo, significa... Isso aqui significa que x pertence a essas expressões, né, para todo x de A. Tá? O x pertence a essas expressões para todo x de A. Essa frase é dizer que x pertence, né, a todos os e de x. Tá? É isso aí. Isso aqui é o que a gente chama de união generalizada, e aqui é o que a gente chama de interseção generalizada. Tá? E uma forma de... Bem, e quando essas expressões elas são simples, né, quando a gente tem isso aqui, ó, por exemplo, de quando essas expressões, na verdade, é o próprio x, né, e de x é igual a x, que é a expressão mais simples que tem, com x variando no A, isso aqui nada mais é do que a união de todos os elementos de A, união de x de todos os x pertencentes a A. Isso aqui é união dos elementos de A, né? Isso aqui é união, nossa, meu N é horrível. União dos elementos, né, dos elementos de A. E a mesma coisa, isso aqui, né? Isso pertencente a, isso aqui é a intersecção dos elementos de A. Tá? Bem, vimos isso aí. Então, na união finita, né? Agora eu vou dar um outro tipo de união generalizada para vocês. Na união finita, gente, por exemplo, a gente a gente pode unir três elementos, né? Por exemplo, x1, unir x1, união com x2, união com x3, né?
E às vezes a letra, por exemplo, se a gente for representar a união de 30 conjuntos, a gente não tem letras no alfabeto suficiente para listar esses conjuntos, né? Por exemplo, A, união B, união C, uma hora vai acabar as letras, né? Aí acaba com Z, aí a gente passa para as letras gregas, minúsculas, né? União com Azinho, união com Bzinho, vai. Enfim, se juntar todos os alfabetos do mundo, uma hora vai acabar as letras, vai saturar. E aí a gente tem que apelar para números, tudo bem? Que são índices, né? Então, por exemplo, isso aqui, inclusive eu já expliquei para vocês, né? Que essa união de três conjuntos, a gente pode escrever assim, ó, união de xi com i indo de 1 até 3, né? Igual o somatório lá, que a gente usa muito em estatística, né? É união. E se eu quisesse intersectar esses três conjuntos, eu faço a interseção dos xis, ó, i indo de 1 até n. Tá? Isso aqui é x1, interseção x2, interseção x3. Tá? Bem, com um monte de conjuntos, não dá para colocar aqui embaixo ou usar letras para representar os conjuntos. Tá? Eu poderia colocar aqui um XA, um XB, um XC. Usar tanto letra aqui, né, que é o que a gente está usando aqui, quanto uns subíndices aqui, ó, B, C, porque acaba as letras do alfabeto, né? Então a gente apela para os números, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, não dá para fazer uma união infinita usando letras, né? A gente teria que usar números aqui para ir numerando o que a gente está, por exemplo, uma coisa assim, ó, x união x2 união e botar uma reticências aqui, ó. É uma infinidade de conjuntos, é como se a gente tivesse tantos conjuntos quanto números naturais. É isso aqui, como é que a gente representa isso? A união de todo x e i, a gente escreve i indo de 1 até o infinito, ou a gente escreve assim, ó, união de xi com i variando nos naturais, ó. Tá? Então, é aqui que eu queria chegar com vocês, ó, nessa anotação. De que a gente pode pegar conjuntos, né, certos conjuntos, indexar eles, que a gente chama indexar, e colocar um índice aqui embaixo para a gente controlar com quem a gente está trabalhando aqui em cima, nesse todo aqui, ó. Tá? E para dizer, para trabalhar o conjunto, né, incluir um conjunto, tirar, a gente faz menção ao índice dele. É o índice dele que vai retirar e colocar o conjunto. Tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenho um conjunto de conjuntos. Olha, eu tenho um conjunto A, ele é formado assim, ó. Ele é formado por um x1, por um x2, por um x3 e assim sucessivamente. Aqui é o nosso conjunto A, um conjunto de conjuntos. Eu posso unir os elementos de A como? Eu posso fazer assim, ó, unir todo x, x pertencente a A. Acabou-se. Né? Como a gente sabe quem é A, essa união significa unir toda essa galera aí. Eu poderia escrever assim também, ó, união de todo x e usar os índices aqui agora, i indo de 1 até infinito. A gente poderia unir xi, o i pertencente aos naturais, ó, o i variando nos naturais. E aí eu estou unindo todo mundo também. É a mesma coisa. Tudo isso aqui está dizendo a mesma coisa. Agora, o que acontece? O índice, a gente pode... O índice é legal, por quê, gente? Porque o que vocês entenderiam sobre isso aqui, ó? Unir o xi, ó, com i menor ou igual do que 7, maior ou igual que 10, ó. O que vocês entendem disso aqui, ó? Tá? Então, nessa coisa de subíndice, gente, a gente faz muito uso dessas duas partes, a de baixo e a de cima, e principalmente aqui na parte de baixo, tá? E aí a gente vai dizer, né, colocar critérios aqui para extrair, né, os elementos lá de um conjunto de conjuntos que a gente quer trabalhar, ó. Então, aqui, ó, esse subíndice, ele está livre, dizendo que a gente tá deixando o i variar os naturais, né, todo mundo. Aqui eu estou restringindo, ó, eu estou pegando do 7 até o 10, então eu estou unindo só o x7, união com x8, união com x9, união com x10, ó. Beleza? Então, e isso é legal trabalhar com índices, tá? Porque você faz uma seleção dos conjuntos, das coisas que você quer trabalhar, unir, somar, né? Porque isso vale para somatório, isso vale para interseção e somatório também, tá, gente? Se isso aqui fossem números, né, não se tratando de coisa, a gente faz a mesma coisa. Xi, ó,
Vou fazer o somatório, vou somar os camaradas lá. Claro que só faz sentido para números, né? Apesar de que a gente use somatório para conjuntos também, tá, gente? Somatório para conjunto significa união de junta, tá? E a gente coloca o i de 7 até 10, né? Então é isso, tá bom? Então, essa coisa dos subíndices é a gente indexar, né? Porque dependendo da quantidade, a gente não consegue representar isso aqui por letras, né? E nem consegue usar outra coisa aqui embaixo, né? Para listar os conjuntos. Só que aqui tem um problema técnico. Eu falei para vocês a quantidade, né? Essa coisa dos infinitos. Porque o conjunto dos números naturais, gente, é um conjunto que a gente consegue listar. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Os reais a gente não consegue colocar numa lista, tá? Não tem como pegar os reais e colocar assim, colocar o raiz de 2 aqui, o π aqui, o 3, o 7, o -11, não dá para listar todos eles. Porque, né, vocês vão aprender que o conjunto dos números reais é não enumerável. Ele é não enumerável, você não consegue fazer uma lista com eles. Então é muito grande esse conjunto. E de fato, eu poderia ter um conjunto A formado por quê, ó? Não dá para eu fazer aqui, ó, né? Se os elementos de A forem indexados nos números reais, ó, não tem uma forma de eu listar os reais. A única forma da gente escrever um conjunto de conjuntos, um conjunto que tem tantos conjuntos dentro dele quanto números reais, ó, é escrever assim, ó, tá? Então, lhes apresento o que a gente chama de família de conjuntos, que é família, uma família de conjuntos. Conjunto, tá? Uma família de conjuntos é o quê? Ó? É um conjunto de conjuntos em que eles estão indexados num conjunto qualquer. Nesse caso, os reais. Por quê? Porque isso aqui, na verdade, é uma notação, tá? Por enquanto, para nós, é uma notação. Depois a gente vai entender que isso aqui é uma função, tá? Eu vou formalizar isso com vocês. Mas o que acontece com a riqueza dessa notação? É porque essa notação, ela diz o seguinte, ó, ela é muito mais geral. Então, a gente pode estar trabalhando com uma quantidade qualquer de conjuntos, tá? Pode ser finita, pode ser 3, 10, 20, pode ser os naturais, a gente pode indexar os naturais aqui, pode indexar os reais, pode indexar um conjunto maior do que os reais, e daí a gente passa para essa essa notação que é da família. E aí, geralmente, a gente coloca a gente representa os elementos, o subíndice por lambda, tá? Lambda, e de praxe a gente diz o conjunto que o lambda vai estar variando é um L. Bem, entendam vocês que é a mesma coisa que eu colocar um i aqui, tá? E botar esse i para variar num certo conjunto isão, tá? Isso não vai mudar nada, tá? Então, acontece que é o seguinte, então, existe um índice aqui embaixo, tá? Esse índice que vai controlar esse elemento, é que a gente vai usar para localizar esse elemento, como se fosse o endereço dele, tá? Então, cada elemento desse conjunto A, ele tem um endereço lambda. Esse lambda, que lambda é esse? Esse lambda ele está variando dentro de um certo conjunto L, tá? E aí, para a gente fazer mencionar esse conjunto, a gente menciona esse camaradinho aqui, tá? E aí, esse L pode ser um conjunto qualquer, tá? Só não pode ser vazio, bem? Um L é diferente de vazio. E isso é a notação de família. O que significa, gente? O que significa agora a gente unir todo x pertencente a A, tá? Né, unir todos esses elementos. A gente continua podendo usar essa notação, mas a gente pode usar essa notação aqui, ó. Unir todo x lambda com lambda variando em L. Tá? O lambda tá variando no L. Então, eu estou fazendo, aqui eu faço menção ao todo, ao próprio, a isso aqui tudo. Aqui eu estou mencionando que os elementos de A, né, são, né, recebendo um certo índice, lambda, eu vou
eu vou unir todos os elementos da forma x lambda para todo lambda, com lambda variando num certo conjunto L. Ok? E aí, isso aqui, bem, se você diminui esse L, aí você está colocando gente de dentro, de fora, igual a gente fez aqui, ó, tá? Né? E esse subíndice, ele pode variar de 1 até o infinito, né? Pertencer a um certo N, eu poderia fazer restrições aqui, ó, né? Bom, a gente faz restrições. Eu poderia considerar a união de todos os caras aqui que o subíndice é par. Então, eu vou unir o x2 com o x4, com o x6, com o x8. Então, esse L aqui ele vai controlar também os elementos de A. Ok? Se o A já for dado como uma família, né, com x lambda, com lambda pertencente a L, esse L é o que determina todos os elementos de A. Tá? Se a gente pega um L til contido em L e diferente de L, tá? Então isso aqui já são, a gente já está pegando alguns elementos de A, né? Tá? Então, por exemplo, se eu unir o x lambda com lambda pertencente a L til, isso aqui já não dá mais, aliás, pode até dar a união dos elementos de A em termos de igualdade de união, tá? Mas em termos de notação, isso é diferente de unir os elementos de A, né? Que é igual a unir o x lambda, lambda pertencente a L. Bom, em termos de notação, tá? Pode ser que isso dê igual, gente. Pode ser que dê igual em termos de união, né? Porque uma união de conjuntos pode ser igual a outra. Mas a notação, não necessariamente isso vai ser igual sempre. Tá? Por quê? Porque como eu peguei um subconjunto desse L, esse índice aqui não está variando em todos os elementos de A, né? Em todo L. Ou seja, os x lambdas não estão varrendo todos os elementos de A. Tá? E aí, isso aqui já são restrições. Ó. Então, a gente pode restringir isso aí para certos conjuntos. E sabe o que é interessante? Ó? É que se esse L aqui, ó, você pode dividir esse L no conjunto L1, união disjunta com L2, que a gente chama particionar esse índice aqui, ó, L. Então, os elementos de A eles ficam separados em duas categorias. Os índices estão nesse conjunto e que os índices estão nesse. Entendam vocês que que são dois grupos diferentes, ó, totalmente diferentes, sem elementos em comum. E aí, a união dos elementos de A, ó, do x pertencente a A, a união dos elementos de A aqui, ó, pode ficar dividida, tá? Na união do x lambda com lambda pertencente a L1, né? Unido, esse U é um U pequenininho, unido com o x lambda com lambda pertencente a L2. A gente pode, né? Porque aqui eu tô unindo uma galera, que é a galera dos lambda pertencente a L1, e aqui a galera dos lambdas pertencente a L2. E assim a gente vai manipulando tudo, tá? Fazendo manipulações, trabalhando com esses índices. Então, o que vocês têm que aprender aqui, ó, é manipular os índices, tá? Para identificar, separar, reagregar, agrupar e fazer as separações que vocês quiserem, ou pegar todo mundo, ou pegar só uma parte, tá? Não pegar ninguém dos x lambdas, tá? Aprendendo a trabalhar com índices. Então, dando um exemplo aqui, ó, o que significa um x concretamente, né? O que significa um x pertencer à união do monte de x lambda com lambda pertencente a um certo L. Isso aqui significa, e é definição, tá? É por definição, isso aqui é a definição, que o x pertence a x lambda, ok? Agora eu vou falar o seguinte, para algum lambda, né? Para algum lambda pertencente a L. Então, dizer que para algum lambda de L o x está em algum desses x lambda é dizer que o x está em algum desses carinhas aqui, ó, algum desses, né, desses conjuntos. Essa frase aqui, que é bem formal, né, que é x pertence a x lambda, vírgula, para algum lambda, é um jeito direto de dizer que x pertence a algum x lambda. Mas o jeito de formalizar é fazer a menção ao índice. Ele está no x lambda, mas como? Que tipo de lambda ele está? Ah, ele está em algum lambda, para algum lambda. Tá? Ele está em x lambda para algum lambda.
A gente geralmente não escreve nesse formato aqui, ó, escreve assim. O que é um x está na interseção de x lambda com lambda variando no conjunto L, os índices, né? Por definição, tá? É dizer que ele pertence a x lambda, né? Para todo lambda de L, ou seja, ele está em todo mundo. É assim que a gente escreve, tá? Essa é a forma de escrever para dizer que x pertence, né, a todos os x lambdas. Tá? Tudo bem? Então, é isso aqui que vocês precisam saber, essas duas coisas. Então, isso aqui é a primeira definição e aqui é a segunda definição. Tá? Então, estar na união de x lambda é estar em x lambda para algum lambda. Ponto. Estar na interseção de x lambda, tá? É estar em x lambda para todo lambda. Ou seja, ele está em todo mundo. Ele está em todo mundo desse tipo, né? Que aí o lambda varreu todos os elementos de L para todo lambda, aí é dizer que ele está em todo mundo. Tá? Ao mesmo tempo que a gente tem que saber o que é estar, a gente tem que saber o que é não estar. Né? Então, o que é um elemento não está numa união de x lambda, com lambda, né, variando no L. Né? A gente vai usar isso, né, a gente vai usar essa equivalência por definição. E o que acontece? Bem, ó, estar na união é estar em algum. Né? Deixar de estar em algum é não estar em todos. Né? Não está em todos. Então, significa o seguinte, então x ele não pertence a x lambda para todo lambda pertencente a L. Ok? Então, deixar de estar na união, ele não está em todos. Ou seja, ele não está em nenhum, né? Aliás, ele não está em todos. Essa é a frase. Ele está fora de todo mundo. Ele não pertence a todos. E não está na interseção, não está na interseção do monte de x lambda com lambda variando no L, por definição, isso aqui vocês têm que memorizar, tá? Tanto está na união, está na interseção de uma família, a gente chama isso de família, né? Conjuntos. Tanto está quanto não está, tá? Que a gente usa muito as duas coisas. Então, o que é estar na interseção? Estar na interseção está em todos. Não estar na interseção, né, é negar isso. Deixar de estar em todos, né, ou seja, estar em todo mundo, se falha um, já 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 acabou-se. Então significa, para ele sair da interseção significa que ele não pertence a x lambda para algum lambda, né? Lambda pertencente a ele. Ou seja, existe algum lambda, né? E o xzinho não está no tal do x lambda lá. Falha para algum. Né? E é suficiente para deixar de estar em todos. Então, isso aqui é família. E aí, para dar um exemplo concreto, eu vou agora lá resolver esse exercício aqui para vocês, o 50. Vamos atacar o exercício 50 para praticar essa parte aí de interseção generalizada. Então, eu vou aqui só copiando, tá? Então, por exemplo, A menos a interseção generalizada de x lambda com lambda pertencente a L. Provar que isso é a união de A menos x lambda com lambda pertencente a L. Então, é isso aí. Ó. Vamos lá. Vou pegar um elemento do lado esquerdo. Né? Vou pegar um xzinho aqui, ó, pertencente a A menos essa interseção. X lambda com lambda pertencente a L. Está a prova, né? Beleza? Então, bem, está numa diferença, isso é equivalente, né? Por definição de diferença. Esse xzinho, ele pertence a A, que está aqui e não está aqui, ó. E ele não está nessa interseção. Ele não pertence
a interseção desse x lambda com lambda variando em certo conjunto L. Né? E aí eu vou usar o que é não estar nessa interseção, né? Então, por definição de interseção, eu vou botar um lambdazinho para indicar que é generalizada, tá? Não estar na interseção significa que ele está em A e ele não está, em x lambda, né? Ele não está, está fora da interseção, né? Ele não está em algum, ele não pertence a x lambda para algum lambda pertencente a L. Ou seja, esse lambda aqui é um lambda fixo, tá, gente? Ou seja, tem um lambda de L que esse cara não está nesse x lambda aqui, ó. Isso aqui é um conjunto fixado, tá? Ele não está variando, não é um monte de conjunto, não. É um para algum, então ele está fixo. Tá? Então é como se fosse, a gente fixou um lambda do qual ele não está. E aí, olha só, o xzinho, ele está nesse A e não está nesse certo x lambda aqui, ó. E aí, por definição de diferença, o que acontece? Esse xzinho, ele pertence a A menos x lambda. A uma expressão desse tipo, né? Para algum lambda pertencente a L. Observe o seguinte, aí aqui tem um problema de índice, tá? Porque esse conjunto aqui, ele não está indexado com lambda. Mas esse conjunto, expressões desse tipo, eu poderia chamar isso aqui de B lambdas, ó. Certo? Então, isso aqui é uma espécie de conjunto que o índice de x serve para indexar esse conjunto todo aqui, ó. Tá? Isso é uma expressão que, de certa forma, já está indexada por lambda, tá? De B lambda. Então, o que acontece? Eu tenho um conjunto desse tipo, né? Porque, na verdade, eu tenho, né, a partir da família x lambda, dessa família aqui, ó, com lambda pertencente a L, a gente pode entender que existe essa família A menos x lambda, lambda pertencente a L. É uma outra família, tá? Essa aqui é uma família, essa aqui é outra. Essa família seriam nossos B lambdas, com lambda pertencente a L. Então, a gente pode, sim, falar de união dessa família aqui, ó. Isso aqui é uma família de conjuntos, tá? E esse xzinho, ele pertence a um elemento dessa família aqui, ó. Tudo bem? Né? A um elemento. Então, se ele já está em algum conjunto desse tipo, para algum lambda de L, por definição de união generalizada, ele vai estar na união, né, de todas as coisas desse tipo, de A menos x lambda, né, com lambda variando em L. Tá? É como se isso aqui fosse uma nova família de conjuntos. E esse x, de fato, ele está em um desses elementos, para algum lambda. Então, se ele está para algum, ele vai estar na união de todos, com lambda variando em L. Tá? Isso aqui acaba a demonstração. Tá? Então, realmente tem um passo aqui que é você poderia indagar como é que eu passei daqui para cá. É porque quando eu escrevi para algum lambda aqui, esse lambda ele é um lambda específico. E aí eu destaquei esse elemento. E aí o x está nesse A, que é um conjunto específico. Esse x lambda é um conjunto fixado também. Isso aqui é um conjuntinho, A menos o tal x lambda, né? Para algum lambda, né? Poderia, para algum lambda pertencente a L fixo. Fixo, você não precisa estar pensando na palavra fixo, mas de certa forma a gente pega um certo lambda para trabalhar com ele. E aí, se esse x está num elemento desse tipo, vai estar na união dele com qualquer outra coisa. E aí a gente pode, agora, aquele nosso lambda que estava fixo, ele pode tomar a liberdade de variar em todo L agora. E aí ele vai estar nessa família aí. Tá? Então, isso é trabalhar com família de conjuntos. E aí, então, para a próxima aula vai ficar a gente trabalhar a família, né? Como a família, e eu vou tá mudando aqui a nossa lista, eu vou acrescentar união generalizada para se misturar com as famílias também aqui, ó. Tá? Tanto na notação de família quanto de união generalizada. E eu vou aumentar mais um pouquinho a nossa lista e dar uma atualizada nela.
tá bom? Então, hoje o nosso tempo já está se esgotando, e aí eu vou deixar para trabalhar esses exercícios aqui seguintes na próxima aula, tá bem? Então, eu vou... Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, gente, eu peço que se manifeste aí. Kiara, pode falar. Então, a Chiara está perguntando, eu tenho uma dúvida, na hora de escrever a demonstração, se colocar a setinha, tá bom? Com definição em cima? Ah, tá ótimo. Você coloca a seta e, e coloca a definição em cima. E embaixo você coloca do que você está se referindo, né? Porque pode ser definição de união, de diferença, de cartesiano, união generalizada, de complementar. Dá uma dica, né, do que você está usando, né, lá para justificar a implicação. Se for definição, gente, é se somente se. Você pode usar o se somente se. E vocês vão ter e tem que ter cuidado para ver quando você está fazendo uma implicação só, tá? De que não vale a volta. E às vezes você quer. Eu vou. Tem um exercício que ele é claro nisso, que não dá para você fazer o exercício numa vez só, usando equivalências lógicas, tá? Que é colocando uma sequência de si somente se. Você tem que separar a ida da volta. Tá? Então é só tomar cuidado com isso. Eu vou dar um exemplo dessa situação e vou destacar bem esse exemplo para vocês. O que mais você fala? A setinha é bom, com definição em cima e na hora de fazer equivalência. Colocar também? Sim. Então, sempre que vocês forem fazer uma implicação, coloca uma justificativa do que você está fazendo, o que está justificando aquele teu passo ali, tá? Se for simplesmente uma coisa de linguagem, né, reescrever a linguagem, usa a equivalência lógica. Ah, eu quero reescrever do jeito tal, aí você usa lá a equivalência lógica. Bom, mais alguma dúvida, gente? Então tá bom. Então, gente, eu vou estar encerrando por hoje. Eu vou estar colocando lá no nosso canal a aula de hoje, tá bom? Então, uma boa tarde para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.